Fala galera, então hoje nós vamos trabalhar aí com cálculo de variação de entalpia das reações a partir da lei de Hess, né? A lei de Hess ele foi estabelecida por um químico denominado, né, como sobrenome Hess. Ele trabalhou aí essas perspectivas, ele observou, né, que a variação de entalpia envolvida numa reação química sob certas condições experimentais depende exclusivamente da entalpia inicial dos reagentes, que é o calor inicial dos reagentes, e da entalpia final dos produtos, né, o calor final dos produtos, seja a reação executada numa única etapa, seja em várias etapas sucessivas. O que ele trouxe de novo aí nesse estudo aí da termoquímica, né? Observe que uma reação química ela ocorre, não ocorre somente em uma etapa, né? Vai ter várias reações, chamar de semi-reações, reações chamadas de periféricas, onde quando nós entendemos que o reagente formando o produto ele vai ter várias colisões, né? A partir do momento com essas colisões, ele vai ter reações periféricas, né? Para a formação de produto. Mas aí Reis ele observou que a partir dessas reações, se eu tenho os valores dessas reações, semi-reações que ocorrem, eu posso a partir dela, desses valores de entalpia, calcular a variação de entalpia da reação principal, né? Da reação global. Então, isso ele trouxe de conhecimento novo a partir dentro do estudo da termoquímica. Isso nós vamos visualizar a partir de agora como um exemplo de aplicação. Então, observem que eu tenho calcule a variação de entalpia da reação de combustão incompleta do carbono produzindo apenas monóxido de carbono. Tendo em vista as reações intermediárias. Que são as reações intermediárias? Aquela que eu acabei de falar, que são as periféricas, né? As reações que ocorrem dentro do processo, só que elas não são a reação principal. Então, ou semi-reações que ocorrem durante o processo. Então, aquilo que Reis trouxe, nós temos a equação 1 e a equação 2, que ocorre dentro da formação do monóxido de carbono. Então, eu não tenho variação de entalpia dessa reação principal, mas eu tenho o valor de variação de entalpia das semi-reações. E aí, então, essas semi-reações ela ocorrem dentro desse processo global. Com esses valores, eu posso calcular o valor da variação de entalpia da reação principal. Então, isso é o que a lei de Reis traz, né? Traz esse princípio aí de entendimento. Então, olha só, então temos a equação 1 e a equação 2. Vamos seguir os passos. Então, o primeiro passo é verificar a equação 1. Vamos verificar a equação 1. Deixa eu tirar aqui essas marcações. A equação 1, que é essa aqui, ó. A equação 1. Observe que ela foi dada, né? Tem o valor de entalpia dela. E aí eu vou sempre comparar essa equação com a principal, que é essa. Eu vou botar aqui em asterisco. Que é essa, eu tenho que comparar com ela. Porque eu tenho que, a partir dessas equações semi-reações, chegar na reação principal. Então, observe. Eu tenho um carbono grafita, eu tenho mais um O2 formando CO2 e tem o valor de entalpia. Quando eu olho para essa reação e olho para a principal, eu tenho carbono grafita aqui e tenho carbono grafita aqui. Ó. Carbono grafita aqui e carbono grafita aqui. Mas observe que esse carbono grafita da reação principal, onde eu quero chegar, ele tem 2, né? E aqui eu tenho só 1. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar, né? Fazer com que isso aqui vire 2 também, para ficar idêntico, né? Chegar na mesma quantidade. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar essa equação por 2, né? Então, o que nós vamos fazer? Multiplicar essa equação por 2. Então, multiplico ela por 2. Quando eu multiplico por 2, eu vou multiplicar todos os coeficientes estequiométricos. Esse, inclusive o valor de entalpia. Então, o primeiro passo aí de Reis é verificar, quando eu multiplico um valor de um coeficiente de uma semi-reação, eu multiplico todos os outros valores, todos os outros coeficientes estequiométricos, inclusive a variação de entalpia. Eu tenho que multiplicar. Então, observe que no segundo passo, essa equação, ela já está o quê? Ela foi multiplicada por 2, ok? Então, eu tenho 2 aqui ó, no primeiro passo, 2 carbono grafito, 2O2,
2CO2, eu fui multiplicando. E o valor de entalpia eu multipliquei por 2. Menos 188,2 kcal. Então foi multiplicado. Deixa ela aí, fiz o primeiro passo. Observe, a segunda equação eu tenho um monóxido de carbono no reagente. Aqui, ó. Reagente. E na equação principal, ele está como um produto. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer com que esse monóxido ele se torne o quê? Esse monóxido de carbono, esse dióxido de carbono aqui, ó. O monóxido de carbono está aqui, ó. Ele está como reagente e aqui está como produto. O que eu vou fazer com ele? Eu vou inverter ele, né? Então, eu vou inverter essa segunda equação. Então, eu vou botar aqui, ó. Inverter. Por que eu tenho que inverter? Porque o monóxido de carbono ele está aqui como reagente e na equação principal ele está como produto. Se na primeira eu multipliquei por 2, na segunda eu vou inverter. Então, eu vou inverter. O que é inverter? Quem é produto se torna reagente, quem é reagente se torna produto. Olha como ficou aqui ó, embaixo no segundo passo. Observe que o 2CO2 aqui, ele era o quê? Ele era produto. Então, ele virou reagente. Está aqui como reagente. Olha a seta aqui, ó, delimitando o que é reagente e o que é produto. E olha só, isso aqui era reagente, toda essa parte de reagente virou produto. E quando eu faço esse processo de inverter, eu vou trocar o sinal também da variação de entalpia. Ou seja, observe que aqui era menos 135,4 e aqui virou mais 135,4. Ou seja, quando eu faço o processo de inversão, eu saí de uma reação exotérmica para uma reação endotérmica. E eu tenho que trocar o sinal da variação de entalpia. O Reis trouxe essa lei, essa consequência. Se eu inverto qualquer substância, tornando ele produto numa equação química ou reagente, eu vou inverter o valor da minha entalpia. Se era negativo, passa a ser positivo. Se era positivo, passa a ser negativo. Então, trabalhei aqui. O terceiro passo é colocar, ó, observe que a equação 2 modificada está aqui. E a equação 1 modificada está aqui. E a equação 2 modificada está aqui. Eu junto elas. Ó. Então, observe, a equação 1 eu multipliquei por 2, está aqui. E a equação 2 eu fiz o quê? O inverso dela para mim obter a equação x, que é o objetivo. Ok? Mais o inverso. Então, eu faço o quê? Nesse caso, eu junto uma com outra e faço uma somatória. Então, observe. Aqui eu tenho 2 carbono grafito, não tem ele aqui na de baixo, ele desce, ó. Ficou aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Ele desceu. Do outro lado aqui eu também não tenho nada, então só tem ele nas duas equações, ele passa a ser, desce para baixo. Desce, né? Não desce, desce. Observe, aqui eu tenho 2 mol de CO2 no reagente e aqui eu tenho 2 mol de CO2 no produto. Então eu posso cortar, ó. Cortou. Só verificar aqui, cortou um, cortou o outro. Não sobrou nada, era 2 mol mais 2 mol, sumiu, né? Não sobrou nada. Olha só, o O2 aqui, ele não tem nessa reação de baixo, ele tem aqui nessa reação de baixo, ó. Ele está aqui ele está como reagente e aqui ele está como produto. Então eu vou 2 por 1, sobra 1, está aqui embaixo, ó. 2 menos 1, 1. Eu fiz uma subtração ou uma redução, que vocês podem entender. Então esse aqui era 2 mol, aqui era 1. Então, 2 para 1, ainda sobra 1 mol aqui, ó. E ele some, esse aqui já não existe mais. O 2CO aqui, ele não tem na reação de cima. Então, quando não tem na reação de cima, ele desceu. Então, ele aqui, ó. Então, observe essa reação a partir desse processo e olha a principal. É a mesma, então nós chegamos na mesma. Então, o que nós vamos fazer? A partir desse momento, o que nós vamos fazer com o valor de entalpia? Menos 182,2 mais 105,4, chegamos aqui, ó, só sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, chegamos no resultado. Todo esse processo que foi feito aqui, tanto na equação como na equação 2, é justamente para chegar nessa somatória aqui, ó, nesses valor de variação de entalpia. Então, Reis, a lei de Reis ela é importante dentro do estudo termoquímico justamente por isso. Porque você tem aí semi-reações, que também ocorrem no processo, com valores de entalpia, e a partir desses valores de entalpia, dessas semi-reações ou reações periféricas, eu encontro a variação de entalpia da reação principal. Utilizando esses processos, eu posso inverter. Se eu inverter uma reação
eu tenho que trocar o sinal da variação de entalpia. Se eu multiplicar um valor, o coeficiente estequiométrico de uma substância, eu tenho que multiplicar todos os outros, inclusive a variação de entalpia. A ideia é, com essas semi-reações, fazer processos, né, lógicos para chegar na reação principal. Chegando na reação principal, chegamos no valor da variação de entalpia. Então, é isso por hoje, né? Espero que vocês aí, a partir desse estudo inicial, vocês consigam entender um pouco aí de lei de Reis.